Minha mãe e meu padrasto me expulsaram de casa durante minhas provas finais para dar lugar ao seu verdadeiro neto, mas agora eu tenho a chance de expulsá-los de casa. Eu fui expulsa de casa pelos meus pais há cerca de um ano, algumas semanas depois de completar 18 anos, e essa nem é a pior parte. Aconteceu bem na semana de provas finais do ensino médio e eu praticamente não tinha para onde ir. Tive muita sorte de ter bons amigos porque minha melhor amiga e seus pais me permitiram ficar com eles e sou muito grata por isso. O motivo pelo qual meus pais me expulsaram foi porque minha irmã mais velha engravidou e eles decidiram que era hora de ela voltar a morar com eles para receber os melhores cuidados. Ela nem é minha irmã biológica completa, é minha meia-irmã. Minha mãe estava saindo com meu padrasto Jacob quando eles estavam na faculdade e ela engravidou alguns meses antes de se formar, mas ela era muito jovem na época. Então ela decidiu ter o bebê, mas não queria se casar com ele já que tinha sido apenas um romance passageiro e eles terminaram o relacionamento. Jacob ainda queria ser pai, então decidiram criar Saya juntos e mantiveram contato. Quando Saya tinha 3 anos, minha mãe conheceu meu pai biológico, eles namoraram por 2 anos e se casaram um ano depois. Após o casamento, ela engravidou de mim e mais uma vez quis ter o bebê, mas meu pai não estava pronto, ele queria interromper a gravidez, mas minha mãe não podia aceitar isso, então eles acabaram se separando por esse motivo. Depois que meu pai abandonou minha mãe grávida, ela decidiu cortar todos os laços com ele e sua família e se reconciliar com Jacob. Então quando nasci, meu pai já não estava presente e fui criada por minha mãe e meu padrasto. Eles se casaram alguns anos após o divórcio com meu pai ser finalizado, mas mesmo assim nunca consegui aceitá-lo como parte da minha família porque ele nunca me tratou como tal. Suponho que a única razão pela qual ele decidiu se reconciliar com minha mãe enquanto ela estava grávida de mim era porque queria ganhar o favor dela e suponho que ainda estava apaixonado por ela. Mas sempre fui um fardo para ele e ele sempre foi frio comigo desde que eu era pequena. E até mesmo a Saya se comportava da mesma forma comigo. Então, embora eu me desse bem com minha mãe, nunca consegui sentir afeto por eles, apesar de termos vivido como uma família toda a nossa vida. Isso nunca significou nada para eles, sempre me trataram como uma estranha. E embora minha mãe sempre tenha dito que me ama tanto quanto eles, nunca foi assim porque ela nunca reconheceu o quão distantes eles são comigo. Quando eu era mais jovem tentei me conectar com eles, mas sempre fui rejeitada. Então quando fui velho o suficiente para perceber o que estava acontecendo, desisti de ter um relacionamento com Jacob e Saya, e tem sido assim desde então. Não deveria ter me surpreendido quando eles decidiram me expulsar de casa porque Saya estava grávida e queria voltar a morar conosco, mas me surpreendeu. Eu deveria ter sabido que para Saya sempre seria uma prioridade, não importa quantos anos mais velha ela fosse do que eu, mas acho que esperava que minha mãe tomasse uma posição a meu favor, o que ela não fez. Há cerca de um ano, 2 dias antes do início da semana de provas finais, Saya chegou e nos disse que estava grávida. Ela é 6 anos mais velha que eu, então na época ela tinha 24 anos. Apesar disso, meus pais decidiram me expulsar para acomodá-la e para que ela pudesse economizar dinheiro. Aí seu namorado, que está com ela desde o ensino médio, moravam juntos em um pequeno apartamento a uma curta distância da nossa casa. Pensei que seria razoável esperar que ela continuasse morando lá, mas ela queria voltar para casa porque não se sentia confortável naquele apartamento sozinha. Ela trabalha em casa e seu namorado tem que sair para trabalhar todos os dias, e ocasionalmente seu trabalho exige que ele viaje. Então ela pensou que enquanto estivesse grávida seria mais fácil voltar a morar com seus pais. Dessa forma ela não teria que ficar sozinha em nenhum momento e poderia economizar muito em aluguel, já que até seu namorado iria se mudar com ela. Então ela e meus pais decidiram que ela voltaria para casa. Mesmo assim eu teria aceitado, mas eles decidiram me dizer que eu tinha que me mudar por alguns meses já que precisavam de um quarto para ela. Saya já tinha um quarto em nossa casa, mas depois que ela se mudou para ir para a universidade, Jacob o transformou em um escritório. Meus pais me disseram que eu não podia ficar na sala. A única opção viável era eu ceder meu quarto. Eles me disseram para considerar isso como um sacrifício pela minha família. Talvez eu não tivesse me incomodado tanto se não fosse uma conversa que eles tiveram comigo logo antes do meu primeiro exame. Eu já estava bastante estressada porque tinha que me preparar para uma prova e tinha um monte de exames nas próximas 2 semanas, mas tudo o que importava para eles era Saya e sua gravidez. Então eu me impus e disse a eles que não iria a lugar nenhum porque Saya nunca tinha sido minha família, nunca me tratou como família, então eu não precisava fazer sacrifícios. Meus pais tentaram argumentar comigo, mas eu achei que eles estavam loucos e continuei discutindo com eles até que finalmente explodiram. Jacob me disse que eu tinha que sair até o final da semana ou então eles me expulsariam e ninguém poderia impedi-lo já que eu era adulta e ele era livre para decidir se queria me permitir morar em sua casa ou não. Pensei que minha mãe me defenderia, mas ela disse que Jacob estava certo e que eles precisavam abrir espaço para seus verdadeiros netos, então eles não tinham tempo nem energia para brigar comigo sobre isso e eu simplesmente tinha que fazer o que eles diziam. O fato de minha mãe usar a frase verdadeiros netos apenas confirmou o que eu já havia acreditado e sabia por anos, que minha mãe, Saya e Jacob formavam uma pequena família própria e eu sempre fui uma estranha e sempre seria tratada como tal. Eu estava muito chateada, então decidi começar a arrumar minhas coisas imediatamente sem nem me preocupar com o fato de que eu tinha um exame no dia seguinte. Eles nem tentaram me impedir enquanto eu ia embora, então eu sabia exatamente quais eram suas prioridades. Acabei na porta da casa da minha melhor amiga. Quando expliquei tudo a ela e seus pais, eles me disseram que eu era bem-vinda para morar com eles e que poderia ficar o tempo que quisesse. Muitos de vocês podem estar se perguntando por que não procurei algum membro da família, mas me deixe esclarecer, eu realmente não tenho nenhuma família que eu conheça. A família de Jacob é igual a ele, eles não gostam de mim e eu sabia que seria inútil procurá-los porque me ajudar seria a última coisa que fariam. Quanto à família da minha mãe, eu nunca os conheci. Aparentemente seus pais e o resto da nossa família
família a cortaram quando ela engravidou de Saya porque queriam que ela se concentrasse em obter seu diploma e não queriam que ela continuasse com a gravidez porque era muito jovem. Mas ela seguiu em frente de qualquer maneira e desde então ninguém da sua família falou com ela. Eles nem estiveram no casamento dela com meu pai, nem quando Saya ou eu nascemos, ou pelo menos foi o que ela me disse. Então não achei que tivesse alguma família que pudesse me ajudar, tive que recorrer aos meus amigos. Depois de ser expulsa de casa comecei a ficar com minha melhor amiga e sua família. Eu esperava constantemente que minha mãe entrasse em contato comigo. Não tinha tais expectativas de Jacob e Saya porque sabia que eles nunca se importaram comigo e provavelmente estavam felizes por eu ter ido embora já que nunca me encaixei em sua pequena família perfeita. Mas o fato de que nem mesmo minha mãe decidiu entrar em contato comigo depois que eu fui embora foi o que realmente me doeu. Depois de alguns meses decidi perder toda a esperança. Já se passou um ano desde então e ouvi de alguns amigos que Saya deu à luz há alguns meses e ela e seu namorado têm postado sobre como estão orgulhosos de serem pais de sua filha. Os três ainda moram com meus pais, presumivelmente porque querem economizar no aluguel. A verdade é que não me importo, tenho me concentrado apenas em melhorar minha própria vida porque depois de me formar no ensino médio tive que pensar em como acessar a universidade. Agora que não tinha contato com meus pais também não tinha dinheiro. Os pais da minha melhor amiga foram gentis o suficiente para me permitir morar com eles sem pagar aluguel, mas eu não podia esperar que eles também pagassem minha universidade considerando que eles têm 2 filhos próprios. Eu estava muito preocupada com isso, mas felizmente me inscrevi para alguns programas de bolsas de estudo. Como sou uma aluna bastante boa, consegui uma bolsa de uma das universidades para as quais me inscrevi e decidi ir para lá. Embora não fosse minha primeira opção, nem mesmo a segunda, eu não estava em posição de recusar qualquer oportunidade de economizar dinheiro já que a bolsa cobria 60% da minha mensalidade. Decidi fazer um empréstimo estudantil com a ajuda dos pais da minha melhor amiga com eles como fiadores do empréstimo, mas garanti a eles que um dia eu conseguiria pagar por conta própria. Eu não tinha tido contato com minha família durante o último ano e também não esperava que eles entrassem em contato comigo. Mas surpreendentemente minha mãe me enviou um e-mail há uma semana dizendo que queria que eu voltasse para casa no fim de semana porque ela realmente sentia minha falta, assim como Jacob e Saya. Eles sabiam que me trataram injustamente e queriam uma oportunidade de consertar as coisas comigo. No e-mail minha mãe estava sendo extremamente doce e exageradamente carinhosa, o que me pareceu muito falso. Chame isso de pressentimento ou simplesmente instinto, mas eu soube imediatamente que havia algo suspeito e não respondi a esse e-mail. Ela me enviou outro e-mail alguns dias depois, mas também não respondi a esse. Embora eu estivesse tentada a descobrir o que estava acontecendo, eu sabia com certeza que havia uma razão por trás do comportamento dela. Era muito improvável que eles tivessem repentinamente recuperado o juízo um ano após o incidente e se sentissem culpados de repente. Era possível, mas eu os conheço desde sempre e sei como eles são como pessoas, então parecia improvável. No entanto, obtive a explicação que precisava há 2 dias quando meus avós maternos decidiram entrar em contato comigo. Fiquei surpresa que eles tivessem até encontrado uma maneira de me contatar porque tenho certeza de que meus pais não lhes deram minhas informações de contato. Eles me disseram que tiveram que perguntar muito e eventualmente um dos meus amigos do ensino médio decidiu confiar neles e dar-lhes meu número de telefone. Acabou sendo minha melhor amiga e estou tão feliz que ela não me disse nada sobre isso porque foi uma surpresa muito agradável. E eu adoro surpresas, ou pelo menos as que são positivas. Quando eles me ligaram tive dificuldade em acreditar que realmente eram eles porque, como mencionei, eu nunca os tinha conhecido, nunca os tinha visto nem ouvido suas vozes. No começo eu estava bastante cética, mas depois eles fizeram uma videochamada comigo e me mostraram um monte de álbuns de fotos com minha mãe neles, fotos da infância e adolescência dela. Eles ficaram bastante emocionados ao me ver e eu também fiquei. Não sei porquê, mas foi assim. De qualquer forma, começamos a conversar e comecei a contar a eles sobre mim e minha vida. Tentei evitar o assunto dos meus pais o máximo que pude, mas não fazia sentido já que eles já sabiam de tudo. Eles me disseram que grande parte da razão pela qual não haviam me contatado até agora era por culpa dos meus pais e que recentemente haviam descoberto a verdade. Por isso decidiram entrar em contato comigo. Eu estava realmente confusa sobre o que isso significava porque até onde eu sabia meus avós haviam cortado todo o contato com minha mãe e nunca haviam mantido comunicação com ela depois que ela engravidou pela primeira vez. Isso era tudo que eu sabia porque era o que minha mãe tinha me contado, mas aparentemente havia mais na história. A razão pela qual eles não estavam em contato por tantos anos não era porque eram contra minha mãe ter Saya tão jovem, mas porque eram contra seu relacionamento com Jacob. Minha mãe estava me contando um monte de mentiras sobre seus próprios pais porque queria preservar a imagem impecável de Jacob. Meus avós foram bastante compreensivos com a gravidez e disseram a ela que era sua decisão se ela queria ter o bebê ou não, mas eles não concordavam com seu relacionamento com Jacob porque na época ele era um viciado. Eles cresceram no mesmo bairro, foram para a mesma escola e acabaram na mesma universidade. Portanto, meus avós estavam bem cientes do que Jacob estava fazendo desde o ensino médio e não aprovavam seu relacionamento com minha mãe, então eles deram um ultimato a ela. Estavam dispostos a apoiá-la durante a gravidez e até mesmo depois, já que ela obviamente precisaria de apoio financeiro deles. E sua única condição era que ela teria que terminar com Jacob porque eles não queriam que ele a influenciasse. Depois de pensar muito, minha mãe decidiu terminar com Jacob porque por mais que ele tentasse simplesmente não conseguia mudar sua atitude. Acredito que foi o melhor para ela, mas acho que ela começou a se ressentir dos meus avós. Eles conseguiram obter a custódia total de Saya quando ela nasceu e Jacob só recebeu direitos de visita supervisionada.
lesionados. Durante os primeiros anos, gradualmente ele conseguiu terminar sua carreira e se reabilitar, mas meus avós ainda não confiavam plenamente nele. Eles tinham razão em ser cautelosos porque ele recaía a cada poucos meses e ainda não era bom para minha mãe nem para Saya. Então, eles apresentaram minha mãe ao meu pai, que era filho de um amigo da família. Depois de se verem intermitentemente por alguns anos, minha mãe se casou com ele porque havia perdido a esperança de que Jacob melhorasse, mas não acredito que ela realmente tivesse superado Jacob. Um ano após o casamento, ela voltou com Jacob e eles começaram um caso. Então ela engravidou pela segunda vez e teve que confessar o caso ao meu pai porque simplesmente não conseguia imaginar uma vida sem Jacob. Sua infidelidade foi na verdade a razão pela qual ela se divorciou do meu pai e eventualmente se casou com Jacob. Então o que ela me contou sobre meu pai era uma grande mentira. Depois que eu nasci, vários testes de paternidade foram realizados e felizmente eu não tinha nada a ver com Jacob. Na verdade, eu era filha do meu pai biológico. Isso foi ótimo porque eu não gostaria de ser filha biológica de Jacob. Na verdade, meu pai até teve a custódia parcial de mim por um tempo, mas mal me lembro já que faz muito tempo. Infelizmente, meu pai biológico faleceu em um acidente de carro quando eu tinha 4 anos, o que tornou ainda mais conveniente para minha mãe mentir para mim pelo resto da minha vida. A família do meu pai não quis ter nada a ver comigo depois de sua morte, então foi bastante conveniente para minha mãe. Quanto aos meus avós, eles ficaram muito chateados quando souberam que minha mãe tinha tido um caso com Jacob novamente. Eles deram um ultimato a ela. Ela podia cortar Jacob de sua vida permanentemente e tentar trabalhar em seu casamento com meu pai, ou podia se divorciar e nunca mais falar com eles. Desta vez minha mãe escolheu ficar com Jacob. Naquela época ele estava limpo há quase um ano, o que era mais tempo do que ele havia ficado limpo em qualquer uma de suas tentativas anteriores. Essa foi a última grande briga que minha mãe teve com seus pais. Ela ainda estava grávida de mim naquele momento. Depois disso eles não voltaram a se falar até que eu nasci, quando meus avós amoleceram e decidiram entrar em contato com ela para me ver. Jacob não estava disposto a colaborar e ser uma família feliz com eles devido à forma como o haviam tratado anteriormente, então minha mãe também rejeitou suas tentativas de reconciliação. No entanto, meus avós não desistiram. Eles continuaram tentando falar com minha mãe a cada poucos meses, mas ela nunca os aceitou de volta em sua vida. Isso continuou por alguns anos até que Jacob e minha mãe passaram por uma fase financeira difícil e não conseguiram pagar o aluguel. Sem mais ninguém em quem confiar, minha mãe teve que recorrer a seus pais. Meus avós decidiram comprar uma casa para ela para que ela não tivesse que se preocupar com o aluguel nunca mais. Meus avós pensaram que esse grande gesto a faria voltar a falar com eles e que talvez até seriam uma família feliz, mas isso não aconteceu. Isso foi há quase 6 anos quando minha família e eu nos mudamos para nossa nova casa. Foi uma grande melhoria em relação ao apartamento em que costumávamos morar. Eu sempre me perguntei como eles conseguiram comprar uma casa como esta porque parecia bastante cara e também estava localizada em um bairro bastante agradável. Minha mãe é recepcionista e Jacob trabalha em vendas, mas como eu disse, sua empresa estava passando por uma fase difícil. Era bastante improvável que eles tivessem conseguido comprar uma casa assim, já que estava bem fora do orçamento deles. Mas agora eu sei como eles conseguiram. Tudo graças aos meus avós. Mas eles, sendo as pessoas ingratas que são, ainda não tentaram reconstruir seu relacionamento com meus avós. Tanto minha mãe quanto Jacob sabiam que meus avós haviam pago pela casa, mas minha mãe disse a eles que ainda não estavam prontos para se reconectar e que precisavam de tempo e espaço para pensar sobre isso porque não se falavam há muito tempo. Emocionalmente era bastante difícil para eles lidar com tudo ao mesmo tempo. Meus avós eram bastante ingênuos e decidiram dar-lhe espaço por alguns meses, mas quando minha mãe não entrou em contato com eles depois disso, eles decidiram tentar falar com ela novamente. Ela simplesmente lhes disse que precisava de mais espaço. Isso continuou durante os anos seguintes e eventualmente meus avós aceitaram que talvez simplesmente não era para ser. Eles também estavam envelhecendo e me disseram que era humilhante tentar entrar em contato com sua filha repetidamente apenas para ser rejeitados a cada vez. Então eles simplesmente disseram à minha mãe que entendiam que ela não queria ter nada a ver com eles e que era culpa deles por não terem sido muito gentis com ela no passado. A única coisa que pediram foi que ela continuasse enviando fotos da nossa família, apenas para que soubessem que estávamos bem. Isso seria tudo o que precisariam para seguir em frente. Minha mãe surpreendentemente aceitou isso e foi assim que meus avós lidaram com a situação durante os últimos anos, o que era realmente triste. Acabei chorando quando eles me contaram tudo isso. Toda a minha vida eu os considerei vilões, mas na realidade não era assim. De qualquer forma, quanto a como eles descobriram a verdade, meu avô teve recentemente um susto de saúde e teve alguns problemas cardíacos para tratar. Quando isso aconteceu, ele e minha avó decidiram que não podiam mais continuar fingindo que tudo estava bem. Depois desse susto, seria necessário lutar contra as circunstâncias para que, pelo menos antes de morrer, pudessem ter a satisfação de saber que haviam feito todo o possível para se reconciliar com sua família. Então, algumas semanas atrás, eles decidiram simplesmente aparecer na casa da minha mãe, que tecnicamente é a casa deles já que eles a pagaram e está em seu nome na escritura. Quando visitaram minha mãe, ela não teve outra opção senão deixá-los entrar e atendê-los. Eles descobriram que agora eram bisavós já que Saya tinha tido seu filho, mas quando perguntaram sobre mim, meus pais ficaram muito desconfortáveis e não sabiam o que dizer. Então eles disseram que eu estava fora na universidade e que provavelmente não era um bom momento para me contatar porque eu estava muito ocupada devido aos exames e tudo mais. Eles nem conseguiram inventar um nome de universidade falso para meus avós e foi aí que eles começaram a suspeitar que algo estranho estava acontecendo.
Eles tinham o pressentimento de que meus pais tinham feito algo errado de alguma forma e decidiram falar com nossos vizinhos depois que saíram da casa. Foi assim que descobriram que eu não estava morando com meus pais durante o último ano depois de ter sido expulsa por algum motivo. Os vizinhos não sabiam o motivo exato, mas eles tinham um filho que ia para a escola comigo e ele disse aos meus avós que eu estava morando com minha melhor amiga por um tempo, então eles poderiam saber algo. E foi assim que meus avós entraram em contato com minha melhor amiga e finalmente souberam o que tinha acontecido comigo. Quando descobriram a verdade, naturalmente ficaram furiosos. Agora eles disseram à minha mãe que ela precisava desocupar a casa com sua família porque eles precisavam abrir espaço para o único neto verdadeiro que tinham. Devo dizer que foi uma retribuição em sua máxima expressão porque essas eram as palavras exatas que meus pais me disseram. E minha melhor amiga se certificou de que meus avós soubessem exatamente qual nervo tocar. De repente fez sentido porque meus pais estavam tentando entrar em contato comigo e fazer as pazes. Eles estavam prestes a perder sua casa. A única razão pela qual meus avós esperaram alguns dias para me contatar mesmo depois de saberem de tudo era que eles tinham medo de como eu reagiria. Mas eventualmente decidiram ir em frente porque haviam desperdiçado muitos anos com medo de como minha mãe reagiria e agora queriam fazer a coisa certa. No entanto, meus avós também queriam que eu tivesse a oportunidade de decidir o que queria, então me disseram que se eu quisesse dar uma chance à minha família eles ainda permitiriam que eles morassem naquela casa, e se eu quisesse que eles fossem embora isso seria feito. Aparentemente mesmo quando os visitaram ninguém da família parecia estar feliz em vê-los e eu era a única pessoa que parecia genuinamente interessada em ter um relacionamento com eles. Meus avós não queriam ser enganados novamente, então eu tinha que decidir se queria que meus pais tivessem um lar ou não. Para ser sincera, acho que quero que eles sejam expulsos, mas isso seria um pouco vingativo demais. Então, quero saber se isso seria a coisa certa a fazer ou não. Seria eu a vilã se dissesse aos meus avós que quero que eles expulsem minha família? Atualização. Em primeiro lugar, muito obrigada por todos os comentários e apoio que recebi desde que fiz aquela publicação. Realmente significa muito para mim e vocês não podem imaginar o quanto aprecio isso. Quanto à minha decisão, decidi que quero que minha família saia daquela casa. Comuniquei isso aos meus avós há alguns dias e agora eles estão no processo de despejar minha família. Claro, há muitos aspectos legais com os quais não preciso me preocupar segundo meus avós. Também há muita manipulação emocional que meus pais e principalmente Saia têm tentado usar, mas meus avós estão imunes a isso. Depois de falar comigo eles descobriram exatamente o que minha mãe estava dizendo sobre eles e o que ela ensinou às suas netas sobre eles, então eles não têm nenhuma simpatia por eles. Para ser sincera, Saia e seu namorado são pessoas que trabalham. Tenho certeza de que eles poderão se virar sozinhos como muitas outras pessoas no mundo fazem, e o mesmo vale para meus pais. Então não acho que deva me sentir mal por nada, afinal, eles não se importaram quando me expulsaram sabendo que eu tinha apenas 18 anos e ainda estava na escola na época. Apesar disso, consegui me sair bem academicamente, mesmo que tenha acontecido pouco antes dos meus exames. Temos muito o que conversar com meus avós e muito o que recuperar, mas por enquanto as coisas estão indo muito bem. Atualização 2. Então, algumas semanas atrás meus avós iniciaram o processo de despejar minha família e eles têm até o final do próximo mês para sair. Minha mãe não está feliz com isso e sentiu que era seu dever me informar. Ela me enviou um e-mail há algumas semanas tentando se reconciliar comigo, provavelmente apenas para que seus pais não a expulsassem de casa. O e-mail que ela me enviou recentemente era muito diferente do que recebi antes. Este estava cheio de palavras rudes dirigidas a mim com ela basicamente desejando não ter me dado à luz. Ela até disse que desejava que eu tivesse estado no acidente de carro com meu pai. Então sim, essa é minha mãe para vocês. Mas de qualquer forma, não me importo porque ela não é minha família. Não é ninguém para mim, para ser honesta. A única família que tenho agora são meus avós, minha melhor amiga, seus pais e alguns parentes que meus avós estão me apresentando já que minha mãe os havia cortado há muito tempo porque não queria ter nada a ver com sua família. Está tudo em um lugar muito estranho neste momento, mas sei que eventualmente me acostumarei. Atualização 3. Então, as férias começaram e desta vez voltei para minha antiga casa. É estranho estar de volta aqui já que minha família se mudou há muito tempo. Não sei o que eles têm feito e não me interessa, mas meus avós estão morando aqui desde que eles foram embora. Eles decoraram o lugar muito bem e até meu quarto parece um lar novamente. Inclusive, vamos celebrar o jantar de ação de graças para alguns membros da família, assim como para minha melhor amiga e seus pais, em alguns dias. Sinto que minha vida está voltando aos trilhos. Estou realmente muito feliz e só queria poder me sentir assim para sempre. Atualização 4. 4 meses se passaram desde a última vez que atualizei, e embora eu não estivesse interessado em manter contato com a que era minha família, algumas notícias sobre eles chegaram até mim. Acontece que minha mãe e Jacob estão morando em um trailer. Aparentemente as coisas não têm ido bem para eles desde que se mudaram. Minha mãe perdeu o emprego porque deixou de ir trabalhar em várias ocasiões devido à situação em que estão e por isso seu empregador a demitiu. Jacob também não está ganhando muito, então sua situação financeira é bastante precária segundo o que ouvi. Eles nem sequer são donos do trailer em que vivem, estão apenas sobrevivendo. Sei de tudo isso porque eles entraram em contato com meus avós para pedir dinheiro. Eu falo com eles de vez em quando e ontem liguei à tarde e eles me contaram. Quanto a Saia, minha meia-irmã, parece que ela conseguiu encontrar um lugar para morar. Ela está morando novamente no antigo apartamento em que costumava viver antes de se mudar para casa. Por sorte para ela o lugar estava disponível novamente e ela conseguiu recuperá-lo. Não sei muito mais sobre ela, mas pelo menos parece que ela está em uma situação melhor do que meus pais. Quanto aos meus avós, já contei que minha mãe e Jacob tentaram contatá-los para pedir dinheiro. Obviamente eles não estão dispostos a ajudá-los mais depois de tudo o que aconteceu.
Sinto-me muito grata por tê-los em minha vida porque agora tenho algo que se parece com uma família, e não com as pessoas anteriores que eu acreditava que eram. E da minha parte as coisas continuam indo bem, estou focado em meus estudos e em minha vida. Estou trabalhando muito para pagar meus estudos e devolver o empréstimo, assim como para passar em todos os exames. Atualização 5. Parece que a história não terminou para minha mãe. Há alguns dias soube que ela ligou novamente para meus avós, desta vez com um tom mais desesperado. Segundo o que me contaram, Jacob voltou a usar substâncias, e como era de se esperar, as coisas pioraram muito. Minha mãe disse aos meus avós que tem medo por sua segurança e que precisa se mudar imediatamente. Ela até pediu para voltar para a casa onde morávamos, a mesma casa que eles agora habitam e transformaram em um lar para si. Meus avós, no entanto, se mantiveram firmes. Depois de tudo o que aconteceu e como minha mãe os tratou, eles não querem ter mais nada a ver com ela. Eles me disseram que foi uma conversa difícil porque apesar de tudo ela ainda é sua filha, mas eles também sabem que já lhe deram muitas oportunidades. Ajudá-la novamente só abriria velhas feridas e eles não estão dispostos a passar por isso outra vez. Além disso, meus avós venderam sua antiga casa para poder se estabelecer na que antes era nossa, então não há um lugar para onde ela poderia voltar. Se me perguntarem, há chances iguais de que o que minha mãe diz seja verdade ou mentira. Ou seja, que Jacob tenha voltado a usar substâncias não seria estranho sendo ele um adito em recuperação, ainda mais se considerarmos a situação em que vivem agora. Mas por outro lado, pode ser um truque para que meus avós caiam em suas mentiras novamente. A terceira opção é que seja uma combinação de ambas as coisas, já que no passado minha mãe não parecia se importar muito com esse problema de Jacob. Então não sei por que agora ela teria medo por sua segurança. Então pode ser uma mentira para voltar para esta casa e depois trazer Jacob com ela. De qualquer forma, meus avós pensam que independentemente do que esteja acontecendo com minha mãe não há mais crianças morando com ela, então eles não se sentem obrigados a ajudá-la. Se realmente é isso que está acontecendo, o melhor seria que ela buscasse ajuda com alguma amiga ou em alguma organização. O bom é que durante todo esse tempo minha mãe não tentou entrar em contato comigo e estou feliz com isso.